Boa noite, estamos de volta nesta quarta-feira com vocês aqui no programa Ascendendo Você, mais uma vez aqui trazendo um tema. Nós vamos conversar um pouco hoje, criar uma reflexão sobre o andamento, da nossa própria construção de consciência, um passo atrás do outro, uma semente a cada dia que a gente se encontra aqui. E eu aqui estou muito feliz, muito honrado de estar com vocês aqui. Trouxe mais um tema hoje para vocês aqui que fala do discernimento, o poder do discernimento. Vamos conversar um pouco hoje sobre isso. Antes de iniciar, mais uma vez eu peço para o pessoal que está chegando se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, colocar lá o seu gostei, porque isso permite que muitas pessoas possam participar desse nosso trabalho, contribuir e tudo mais. E vou deixar um recadinho que eu nunca deixei, mas é importante deixar para vocês, que toda operação relacionada à divulgação, quando aciona o sino das notificações ou coisa e tal que vocês recebem ou deixam de receber, pertence ao YouTube, tá? Nós não temos controle sobre a divulgação. A única coisa que nos permite participar da divulgação é pedir para vocês participarem. Então, porque eu tenho recebido aí alguns comentários que o pessoal diz que não está recebendo as notificações, ou que, enfim, não conseguiu acompanhar o nosso programa, mas isso eu peço a vocês que tenham paciência, voltem lá, refaçam a inscrição, não tem problema nenhum, caso, tenha desacionado, alguma coisa assim, que vocês vão receber sim o conteúdo, mas que nós, eu, a Ângela de Pascoal, TV Cron, nós não temos, acesso a esses procedimentos. Esses procedimentos todos pertencem ao YouTube. O que possa acontecer ou não está sobre, a nossa administração, vou chamar assim. O poder do discernimento, Como eu posso ter um discernimento instantâneo, um discernimento para fazer escolhas no meu processo de autoconstrução, no meu processo, de criar um ambiente ascensional, um ambiente realmente de iluminação e de construção de consciência. O que eu quero dizer com vocês sobre o poder do discernimento? Trocando em sinônimos, ou num sinônimo, discernimento é, sim, as suas escolhas. Discernir é escolher. Como eu estou fazendo as minhas escolhas? De que forma eu estou construindo os meus caminhos de acordo com as minhas escolhas? Eu trago com uma felicidade muito grande esse tema para vocês, porque isso é uma centelha que faz o nosso dia a dia conseguir operar um resultado muito satisfatório nos nossos atos, naquilo que a gente faz no dia a dia, de acordo com essa percepção, nós prestarmos atenção nas nossas escolhas. O que eu estou escolhendo no meu dia a dia? Sim, mais uma vez, tudo que nós adotamos como algo novo na nossa atitude, nos nossos procedimentos, não pode, às vezes, ser imediato para alguns, e para tantos, às vezes, merece um repetir. Mas esse repetir contribui, sim, em um determinado momento, vocês vão perceber que, de acordo com as suas escolhas, e o que eu falo dessas escolhas? Escolher pessoas, escolher mensagens, escolher os seus atos. Como exemplo, as coisas iniciam aí. Mas vem sempre aquela indagação ou aquela reflexão. Como eu vou escolher pessoas? Eu tenho pessoas na minha vida que eu não posso necessariamente, ou pelo menos nesse momento, escolher. Aí você tem o segundo passo, a sua atitude, o seu ato com essas pessoas que você não necessariamente pode
né? Fazer uma escolha entre tê-las na sua presença ou não. Claro que conforme nós nos desenvolvemos, nós sabemos sim o quanto é necessário tirar pessoas tóxicas da nossa realidade ou evitá-las. No ambiente familiar, eu nunca patrocinei a ideia do cancelamento do isolamento. Entretanto, a resignação, a paciência e a empatia servem muito, né, no momento que se escolhe estar presente ou não com pessoas que pertencem, né, ao nosso meio social, que são tóxicas. E aí também, quando isso é inevitável, vem a escolha do seu ato. Daí o poder do discernimento, o poder da sua escolha. Que atos que você pratica perante os ambientes tóxicos? E os ambientes tóxicos, saibam vocês, né, que a toxibilidade emocional que a sociedade muitas vezes nos traz é um ambiente de consciência para nós. Porque cabe eu lembrar vocês aqui, já foi dito e eu vou dizer várias vezes, porque é muito importante isso. Quando uma pessoa intoxica você emocionalmente, via de regra, ela está mostrando aquilo que você é. Que você é. Só que você reprime. Por isso que se torna tóxico. Por isso que emocionalmente é difícil. Por isso que cria, muitas vezes, raiva, irritação. Porque, de fato, você está vendo aquilo que você potencialmente pode ser, só que você reprime. E nisso que você reprime, no contato com essa consciência, isso te causa irritação, te causa raiva, repulsa. Mas quando você entende que o processo é possível, que você sim seja impertinente, chato, irritadiço, fala demais, sim, simplificando, só fala abobrinha, aquelas coisas que a gente muitas vezes projeta socialmente nas pessoas, mas você parar por alguns instantes e pensar consigo mesmo o quanto você tem tudo isso em si, imediatamente você vai perceber que você vai se acalmar. O sentimento de raiva, de repulsa, diminui. Porque na medida que você aceita que você potencialmente pode ter esses comportamentos, diante do seu poder de discernimento, você passa a se acalmar. E passa, quem sabe, até a ter uma convivência pacífica e desejada com pessoas que, num passado recente, você considerava tóxicas, você queria distância dessas pessoas. E posso assegurar a vocês que nesse ambiente que a gente se testa o tempo todo, que quem constrói consciência se testa e está sendo testado. Claro, senão você não aprende, você não vê, você não se ilumina, você não se esclarece. É o nosso caminho, é o nosso meio. E o poder de discernimento te mostra exatamente isso. E eu posso, e voltando, né, do que eu disse que eu podia assegurar a vocês, e eu posso assegurar a vocês, com uma certeza bastante grande, não posso jogar um percentual porque eu vou estar sendo pretensioso, mas existe uma certeza grande nisso, que do universo de pessoas que vocês conhecem, e que eventualmente vocês não queiram a presença, estou falando do ambiente social de cada um, família, trabalho, amigos, ou colegas, seja o que for. Quando você começa a trabalhar os seus processos, você vai ver que a maioria é possível, sim, você ter uma convivência pacífica e de tolerância. Óbvio, o que eu trago aqui para vocês é experimentações da nossa existência. Não é obrigação, ninguém é culpado, ninguém pode se sentir culpado, ninguém pode se sentir cobrado. Ah, mas eu não quero me relacionar com X, Y, Z pessoas, o Walter falou que isso é possível, tal. É possível desde uma experimentação sua, da sua realidade, como você está sendo capaz de enxergar o mundo. Eu só trago aqui grandes reflexões para vocês utilizarem uma possível ferramenta de autotransformação, mas não
algo que vocês têm que levar daqui, a partir de agora, como um meio, né, de se obrigar a qualquer processo. Até porque os processos que você se viola, ou que você se obriga, quase como se fosse um castigo, não te trazem consciência, não te trazem transformação. Agora, o andar disso, o caminhar disso, saber o porquê que nós nos irritamos, saber o porquê que nós ficamos com raiva, saber por que nós muitas vezes procuramos cancelar relacionamentos, né? Cancelar a presença de certas pessoas é importante. Ah, eu não quero trabalhar com isso, simplesmente, para mim, quem é tóxico, que vive a sua toxicidade, eu me afasto, está tudo certo. É o seu processo, por que não? Por que não? Eu mostrei um passinho a mais, né? A gente coloca um passinho a mais para ser uma possibilidade. Mas se a sua escolha é essa, siga seu caminho. Porque, às vezes, em alguns casos, é melhor realmente você seguir o seu caminho e não apostar no que é tóxico demais, porque aí você pode também se contaminar. Mas os processos, né, de conscientização, de percepção de si, compõem esses elementos que eu estou mostrando para vocês. O discernimento barra escolha mostra isso para gente. Onde eu posso também aplicar o discernimento com bastante resultados positivos. O silêncio, quando falar não é bem-vindo. Escolher o silêncio te coloca, muitas vezes, né, num posicionamento, inclusive, que aqueles que, né, potencialmente você poderia lhe fazer ouvir vão te respeitar mais do que se você colocasse os seus posicionamentos, os seus entendimentos sobre determinados assuntos da vida que uma parte não está desperta ou não deseja despertar. Estão acontecendo alguns movimentos na humanidade, sob o ponto de vista da consciência, que de uns dias para cá as coisas estão se modificando. E virá mais. Ao que parece para nós que lidamos com esses assuntos, que, usando, né, um termo antigo, mas muito bem entendido pelas pessoas, que algumas fichas estão começando a cair. Acabei de conversar isso com a querida Cris, né, que algumas fichas estão caindo. Então, as pessoas estão, sim, despertando. Ainda em certos processos dentro do seu plano, né, dentro da sua capacidade de se iluminar e de ver, mas algo está acontecendo favoravelmente à consciência das pessoas. Então, escolher o silêncio muitas vezes te coloca realmente de forma tal que as pessoas vão querer te ouvir, às vezes por intermédio do seu silêncio. Porque o silêncio também, em determinado momento, cria o elemento surpresa. Você participa, né, do meio dos seus amigos, da sua família, do seu trabalho. Faz a sua parte, e quando se fala de consciência, a gente sempre fala que quem faz, faz o melhor de si, com aquilo que tem. Se mantém firme, resoluto, e de repente você expõe uma situação, que é o elemento surpresa que eu estou falando. As pessoas vão te ouvir, ou vão parar para ouvir. O efeito disso, pode ter certeza, que se não é imediato, será no futuro breve. Eu ouvi de fulana ou de cicrano, ou seja, de quem for, que já falou sobre isso em algum momento. E a nossa intuição, nosso subconsciente ativo, digo subconsciente porque isso vem, né, do aspecto da intuição, muitas vezes escolhe um momento exato onde o seu silêncio tem que ser quebrado. Porque o silêncio não é uma atitude aqui, veja, na construção de consciência, silêncio não é uma atitude de autopreservação, de fuga
ou de estado de conforto, uma vez que ninguém aceita, então eu vou sentar no silêncio e aqui eu fico, porque aqui eu, né, eu não me desgasto. Sim, a ideia não é também se tornar um mártir, se desgastar. Entretanto, o silêncio aqui é uma ferramenta para criar dentro desse silêncio também um possível despertar. Porque quando as pessoas percebem, naqueles que estão despertos, os seus processos, o seu andar, o seu caminhar, os resultados obtidos pelas pessoas que estão no processo de despertar, virão as perguntas que a gente sempre pediu para ser feitas. Espera aí, por que ela é assim? Por que ele é assim? Por que ele está fazendo isso? Poxa, ele já falou alguma vez sobre isso e agora parece que está acontecendo? Ele fala, ou ela fala tanto de consciência e parece que a gente precisa se preocupar com isso, ou pensar nisso. E esses momentos estão se aproximando, estão chegando. E o nosso silêncio faz com que também quem está disposto no despertar procure, faça perguntas, e aí você dará as merecidas respostas. Porque é o papel dos despertos colaborar com o pessoal que está em processo de despertar, ou que ainda vem dentro desse grupo. E sabemos que há muito ainda por se fazer. Em momentos, nós temos sim uma percepção de que talvez uma grande parte ficará sem, né, essa percepção da consciência, sem o seu despertar, mas eu creio, ou eu sinto, crer não é a melhor palavra, até porque eu não gosto de usar essa palavra de crer, de acreditar, mas eu sinto que algo de fato vai transformar a expectativa das pessoas que não estão despertas neste processo. Se todos vão acompanhar, vão ter condição, vão se iluminar suficientemente, também é algo que pertence a nós aguardarmos, né, o andar da vida, porque como somos, dentro do todo somos um, mas em caráter individual, a construção é pessoal de cada um, né? Então, nem mesmo os seres com as maiores ascensões conscienciais e espirituais têm a certeza do nosso destino imediato, futuro, para dias, meses ou anos para frente, porque o ser humano, na sua construção, surpreende. Em determinado momento, eu até sei que muita gente vai se mostrar se preparando, disposta a se preparar, ou imediatamente desperta pelo seu próprio processo. Mas talvez até de nós que tantos anos trabalhamos tudo isso, talvez até mais rápido. Porque o ser humano é um ser surpreendente. Outra questão do discernimento que eu falo para vocês, o poder do discernimento, é a escolher a sua busca pessoal em troca da futilidade da vida. O que são as futilidades da vida? Nós exageradamente perdermos tempo com aquilo que não leva a nada, não constrói nada. Exageradamente. E vai para cada um saber onde está o seu limite nisso e o que de fato lhe é fútil e o que lhe passa a ser importante. O conceito de futilidade, todos nós sabemos o que é. Só que, não querendo traçar um paralelo de comparação ou de relativismo, o relativismo é o veneno da humanidade hoje, mas, de repente, o que eu entendo por fútil, tem muita gente ainda achando que é o seu meio de existir. Então, isso é uma escolha pessoal, mas importa sim avaliar. Avaliar
O que significa perda de tempo na vida de cada um? Em troca de uma busca pessoal. O que são as buscas pessoais? Procure pessoas que estão despertas. Procure pessoas para compartilhar os seus processos, para você aprender. Leituras, documentários. Ocupe o seu tempo na sua busca pessoal, né? De forma a se construir. Mais ou menos isso. Tem um poder enorme de discernimento nesse processo. Outra questão que te empodera no sentido do discernimento é a escolha da verdade em troca do falso ou da simulação. Escolher a verdade significa, na sua essência, ser verdadeiro. Ser honesto, em primeiro lugar, consigo mesmo. Sim. Abandonar qualquer tipo de ato de natureza mentirosa, seja consigo ou com seus pares, com a sua vida. E eu falo disso porque o conceito moral e social de mentira, no nosso país especialmente, mas isso é no mundo. Mas vamos falar do Brasil, que a gente conhece bem. Cada um de nós conheceu. Existe um conceito cultural, de cultura invertida ou anticultura, da mentira conveniente. Convém mentir, convém usar a mentira. E isso é um vício que precisa ser realmente reconhecido pelas pessoas como algo que não pertence a nós. Chegou atrasado, não dá uma desculpa. Até porque a gente já sabe que a pessoa se atrasou, porque ninguém mais que tem um mínimo de maturidade sabe ou precisa ser surpreendido com as vicissitudes da vida de cada um que se relaciona. Então fale a verdade. Não consegue cumprir um compromisso? Avise com sinceridade. Sinceridade também não significa não saber abordar os assuntos, as pessoas. Ser verdadeiro não significa estar autorizado a dizer o que quer de forma tal a criar ofensas, conflitos e tudo mais. Porque existe, sim, uma pequena parte, não é comum, mas se encontra, de pessoas que batem no peito, que não admitem mentira, não admite falsidade, não admite isso, não admite aquilo, mas ao dizer da verdade, elas julgam as pessoas, as situações, de forma tal que se torna a coisa até agressiva, desnecessariamente. Saber que alguém é simulado, é falso, e usar isso para agredir a pessoa, não nos cabe. Nos cabe, sim, diante do nosso discernimento, saber escolher que caminho tomar na presença de quem você vai, de fato, né, estar. E sempre lembrar daquela frase maravilhosa deixada por Cristo, que dizia, diga-me com quem anda, que eu te direi quem és. Cuidado, no poder do discernimento também, não abuse da ideia, que é totalmente falsa, de que você é blindado ou você é blindada. Eu posso me encontrar com pessoas, não importa a índole que elas são. Eu conheço as pessoas, serve para mim bater papo, tal. Cuidado. A energia que você está é a energia que você vai carregar.
E pior, se você não faz parte disso e acha que você se protege disso, essa energia, quando virar contra você, vai te colocar numa situação bem difícil. Mais ou menos, traçando uma coisa bem drástica, mas para realmente mostrar o que significa andar com as más energias, é a pessoa estar parada na cena do crime e ser presa, porque simplesmente ficou boboca lá olhando os fatos e acabou, né? Simplesmente porque foi pega na cena do crime. É mais ou menos isso que acontece com as pessoas que acreditam que podem andar em qualquer lugar e estão blindadas. Não, comigo não acontece. Não, não, imagina. Sim. O poder do discernimento tem que te mostrar que as suas escolhas descuidadas, as suas escolhas irresponsáveis com você mesmo, te coloca exatamente naquela energia. Então, se você não quer energias densas, não ande em lugares densos com pessoas densas. Você será parte daquilo. E será conduzido ou conduzida para aquilo. Outra questão do poder do discernimento também é escolher a coragem em troca da fuga ou do seu acovardar nos enfrentamentos de si. Sim, eu sei, concordo que quando nós nos descobrimos, não é um processo muitas vezes tranquilo ou fácil de lidar, mas a coragem te permite lidar, porque o acovardamento, né? Ser covarde nisso, desculpa, eu desviei a expressão, mas ser covarde em lidar com isso traz o quê, né? Nessa fuga de si. Você se impede de se construir, você não amadurece. E a fuga de si mesmo, o que significa a fuga de si mesmo como um bom exemplo? A pessoa se relaciona com alguém durante muitos anos e um dia ela fala, olha, não dá mais, estou indo embora, ou coisa desse gênero. Relacionamento entre duas pessoas. Claro, eu estou considerando que é sem motivos, a pessoa simplesmente não tolera mais o relacionamento e, né, quer romper. Geralmente, quando você conversa com uma pessoa que toma uma atitude dessa, ela puxa uma lista para você de coisas em relação a outra pessoa, né, que está no campo, né, que ela não tolera mais, que está negativo, que é isso, que é aquilo outro. Tudo bem. Óbvio que as pessoas que rompem relacionamentos encontram outros relacionamentos. E aquilo que ela projetou no seu par é o que ela vai encontrar mais ou menos no outro relacionamento. Ela vai carregar tudo aquilo com ela ao longo da sua vida, para onde ela for e como ela for. Dentro desse aspecto de coragem também tem pessoas que se escondem atrás do seu par em relacionamentos, que depois elas acabam, quando elas rompem, elas acabam se mostrando de verdade quem elas são, do que elas são capazes. Então, é um exemplo que eu dou para vocês que a coragem é necessária para que nós não nos permitimos fugir de nós mesmos. O enfrentamento de si é necessário para a construção de consciência. E quando eu falo enfrentamento de si, não é autocensura, não. Não é se acusar, não é se sentir culpado ou culpada. É sim, tá, eu percebi um processo pessoal meu complicado. Ótimo, é o primeiro passo. O que eu vou fazer com isso? Não sei. Não tem ideia. Mas você percebeu. Guarda na caixinha da tua consciência aqui. Guarda numa gavetinha. Determinado momento retoma.
Faça perguntas para o seu subconsciente, ele vai te responder. Você não consegue lidar com isso? Terapia. Os terapeutas são maravilhosos para contribuir com a sua transformação quando o processo você não consegue lidar com ele sozinho ou sozinha. Isso é um fato. Mas é a busca da sua resposta? Estou aqui no meu minuto final, também no poder de discernimento. Eu deixo uma mensagem para vocês. Que a escolha da reflexão referente ao que somos de verdade é a resposta que nós precisamos. E não esperar que o sucesso que nós esperamos na vida venham por intermédio de outras pessoas. E que para você se manter num grupo, numa associação, numa igreja, num clube, numa empresa, depende exclusivamente dos seus atos e não dos demais. Às vezes as pessoas se decepcionam porque os demais são cheios de falhas, não cumprem os compromissos, não comparecem, não participam. E aí elas se motivam a largar seus grandes projetos, seja eles quais forem. Porque projetam fora de si, esperam que quem está fora lhe dê a resposta que você tem que trazer de dentro. Você tem que dar a resposta o tempo todo. Para o sucesso que você vai alcançar na sua vida, seja ele qual for. No empreendimento, sucesso material, sucesso emocional, seja o que for. Queridos e queridas, o poder do discernimento é grande e tem ainda bastante para a gente falar sobre isso. Mas a reflexão de hoje vai contribuir para que cada um de nós, inclusive eu, né, sempre vamos lembrar, né, do conceito da escolha, discernir, né, o melhor caminho, a melhor atitude. Então, deixo aqui meu fraterno abraço, minha gratidão a quem esteve aqui ao vivo, pessoalzinho aqui da tela que fala comigo também, meu imenso carinho, imensa gratidão. Gratidão também ao pessoal que vai nos assistir, o pessoal sempre, né, vai chegando aí no canal, vai assistindo a live no horário que consegue assistir. Gratidão a Cris de Pascoal, né, que gerencia o nosso canal aí, pessoal da equipe da TV Crom. E lembrar vocês que nós vamos ter, né, a nossa live de sexta-feira, mais um tema aí, eu e a Cris de Pascoal juntos aí, apresentando para vocês, com muita dedicação, com muito carinho e com muita honra, né, trazer para vocês aí também um tema para reflexão na sexta. Por hoje, eu deixo aqui meu fraterno abraço e o convite para vocês também, na próxima quarta, estar de volta aí com a gente, para mais um tema, a gente se refletir e andarmos juntos, né, nesse grande processo, que é, né, o processo de despertar, o processo de construção de si, porque, né, numa dimensão mais ascensionada, na quinta dimensão, seremos nós, né, não será a materialidade, não será o mundo como ele é, não serão os bens materiais, e sim serão os valores humanos, os valores emocionais, a inteligência emocional e, inclusive, né, a luz espiritual, que faz parte, né, da nossa própria existência. Fraterno abraço a todos e até a próxima quarta.